Fala, parceiro Bitrix 24. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Bitrix 24 Fusion Brasil. Eu, João Guiotti, mais uma vez com vocês aí, passeando pelo Brasil, conversando com parceiros maravilhosos, incríveis do nosso ecossistema. E hoje eu trago para vocês o pessoal da Advocacia Escalável, Matheus e Júlio. Sejam muito bem-vindos. Prazer de estar aqui. Legal, gente. O prazer é meu. Obrigado pela participação. Para começar aí, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é conhecer um pouco da pessoa também, né? Não do parceiro em si. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre vocês, né? Quem é o Júlio nas horas vagas, o que você gosta de fazer, quais são seus hobbies, e o Matheus também. Então, Júlio, se puder começar, fica à vontade. Bom, então, primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar, tá, João? Você é um cara que eu aprendi a admirar muito dentro do nosso ecossistema. Valeu. E fico lisonjeado pelo convite. Bom, sobre mim, né? Então, primeiro, sou um pai de família, tenho 2 filhos, esposa, sócio do escritório da advocacia, que daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais sobre isso daí um pouco. Um advogado não ortodoxo, eu sou mais da linha advogado gestor. Legal. Tá? Pratico artes marciais, faixa preta de Muay Thai, sou faixa marrom de Jiu-Jitsu, enfim, isso é meu hobby. Muito bom. Se não der para resolver na justiça, a gente resolve no braço. É isso aí. Eu fiz jiu-jitsu por um bom tempo, quando eu era menor, depois larguei. Meu irmão é faixa roxa, tá indo para marrom também. Mas legal, é muito bom, top, é legal. Muito gostoso. Enfim, hoje não fui treinar ainda, mas já estou pensando amanhã no treino de amanhã. Aí sim. Muito bom, cara. E, enfim, cara, fora isso também, como eu disse, ele é um advogado não ortodoxo, né? Eu já estou aí digamos, pensando numa advocacia mais à frente já há um bom tempo, tá? Eu tenho 17 anos de carreira como advogado, mas desde ali de 2013, por exemplo, eu já trabalhava com marketing digital, enfim, então eu consegui antecipar um pouco dos movimentos aí que aconteceu dentro da advocacia nesse processo de digitalização. Perfeito, muito bom, muito bom. E você, Matheus? Bom, prazer estar aqui, João. Obrigado pelo convite. Eu sou um jovem de 23 anos, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, então bem da área do TI. Eu iniciei minha carreira junto com a advocacia quando eu era estagiário do ensino médio ainda. Inclusive, eu gosto de citar isso, na verdade, fui contratado na frente de um bar aqui de Curitiba pelo Júlio. Cara, nos bares ou em frente de bares que as melhores coisas e negócios acontecem, né? A gente treinava Muay Thai nessa época, então só para lá atrás e, enfim, né? Desculpa até interromper, mas o Matheus era estagiário de ensino médio numa empresa de cobrança e ele vem falando de dashboard. Eu falei, pô, esse cara tem alguma coisa diferente diferenciado, né? Exato. Eu até mostrei para ele o que eu fazia na época, ele se interessou muito, era uma necessidade do escritório do Júlio na época. E com base nisso eu fui contratado. Iniciei minha carreira lá nesse escritório no financeiro e um dos meus sonhos era se tornar advogado e juiz no futuro. Mas eu fui entendendo um pouco sobre a carreira em si e vi que não era algo que condizia muito com as minhas habilidades em si, não era o que eu gostava de fazer de fato. E lá eu acabei me descobrindo na tecnologia. Uma das primeiras funções que eu tive foi criar um formulário com lógica dentro do escritório. Inclusive o Júlio contou essa história ontem, falando que inclusive ele chegou para mim dizendo que era muito fácil fazer aquilo, mas nem ele conseguia fazer. Bom, eu mexi um pouco no formulário lá, cara, eu já travei, né? Falei, putz, eu não vou sair daqui, cara. Mas cheguei, dei a missão pro Matheus, falei, cara, é tranquilo, eu já fiz essa parte aqui, é só fazer o resto. Mas eu não tinha a menor ideia de como fazer isso daí. Enfim, ele desenrolou e ali começou a me chamar mais, dando atenção, enfim, e a nossa relação só foi, a gente foi só se aprofundando mais a relação e até o ponto aí que chegou um momento que eu sempre estimulava ali os meus colaboradores a pensar de uma maneira assim, de como empreendedor mesmo, né? No escritório de advocacia existe a possibilidade para os advogados virarem sócios também, e o Matheus estava vendo tudo isso daí, enfim, e chegou em determinado momento em que ele falou, cara, eu quero fazer um negócio com você, tá? E, enfim, já estou entrando um pouco até aí na história, porque comecei a lembrar um pouco da história. Era a minha próxima pergunta, então já fiquem à vontade. Enfim, e desde o início também, né, voltando um pouco atrás, o Matheus ele participou ativamente no processo de escolha do Bitrix para o escritório, tá? A gente estava lá, esse dia eu resgatei uma conversa que eu tive com um colega meu no LinkedIn. Em 2018 eu estava procurando CRM já, tá? A gente acabou acho que fechando ali em 19 ou 20 o Bitrix, mas o Matheus ele participou ativamente, ele que avalizou, falou, esse é o software,
E quando eu apresentei para a equipe o software, tá? Essa aqui é uma história interessante também. Eu falei, a partir de agora, o nome do Matheus é Matheus Bitrix. Ele vai ser o responsável aqui por conduzir. Tá no WhatsApp de todo mundo, Matheus Bitrix, né? Exatamente. Inclusive, esse processo decisório foi muito legal. Por quê? Porque a gente já tinha cotado o Bitrix e outras ferramentas e o grande ponto foi o custo. Não se olhou os benefícios que a ferramenta poderia trazer para o escritório ou para a empresa no geral. E, cara, eu fiz acho que mais de 8 reuniões com 8 parceiros diferentes, porque eu realmente, achei muito legal. E busquei outras ferramentas também. E até o Júlio, na época, ele queria contratar uma outra ferramenta. E eu bati muito pé para que a gente contratasse o Bitrix, porque eu pensei, cara, quem vai ter que fazer isso sou eu. Eu quero utilizar o melhor. Então, com certeza. Realmente, eu busquei entender muito sobre a ferramenta e conseguir transmitir o que ela poderia fornecer ao escritório. Perfeito. Né? Isso é o mais importante, né? Que todo mundo se sinta confortável e que consigam absorver, né, tudo que a ferramenta tem para oferecer. Tem 2 perguntas só para a gente fechar algumas lacunas aí que eu já fiquei em relação aí à advocacia escalável, esse crescimento e o nascimento dela também. Então, o Júlio, você é um sócio de uma empresa de advocacia, né, de um escritório de advocacia. Isso, Engel que Advogados. É o Engel Advogados, certo. E a advocacia escalável como se fosse um braço, uma Foi spin-off. um spin-off, ela saiu lá, foi um entendi. spin-off, né? Voltada para a tecnologia. Totalmente autônoma, inclusive, por exemplo, nosso escritório tem um contrato com a advocacia escalável, enfim, a gente está cuidando bastante para que as regras fiquem claras, enfim, tudo isso. Então, a gente já está se organizando bem aí, a gente se organizou bem para que essa spin-off aí tivesse vida própria. Legal. E hoje quem toca essa spin-off é você e o Matheus. Eu e o Matheus. Legal. Então, hoje aqui eu ocupo ali a função de CEO, né? Mas um CEO até mais estratégico, eu digo. Responsável também ali pela prospecção de clientes, marketing e comercial. E fechou o contrato, o Matheus resolve todo o restante ali, né? Matheus Bitrix, então Daí o nome já fala tudo. É tudo com ele. Legal, cara, muito bom. A minha segunda pergunta era em relação a... Esqueci. Lembrei. Quando vocês entraram no Bitrix, vocês entraram primeiramente como clientes, né? Então, vocês tiveram uma experiência de usuário mesmo, depois viu que a rede de parceiros tinha, né, espaço, né, para vocês entrarem. E como foi essa transição de cliente para parceiro? Como que surgiu essa ideia de tornar o Bitrix um negócio de fato para vocês também, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre essa história de como tudo começou. Então, eu vou até retomar a questão aqui de o Matheus ter essa vontade de empreender comigo, tá? Chegou em determinado momento, lá o Matheus já estava cursando já análise de sistema, seu curso, né? Isso. E ali dentro do escritório ele não tinha espaço, por exemplo, para fazer código, tá? Para codar. Ele trabalhava ali desenvolvendo o Bitrix, mas não tinha espaço e ele queria fazer isso, né? Enfim, era o auge ali, naquela época ali dos desenvolvedores, enfim, né? E eles veio falar para mim, cara, eu vou procurar um emprego e tal, e vou ter que abrir aqui. O Matheus chegou a falar chorando isso daí para mim. O cara falou chorando que queria procurar ali estava com uma oportunidade, na verdade, de trabalhar ali numa outra empresa de tecnologia que fazia ali um software, uma software house, né? Isso. Uma empresa, uma software house. Mas, ao mesmo tempo, ele falou nesse dia, e eu lembro até hoje, ele falou, cara, mas eu quero um dia fazer negócio com você. Entendeu? Ali começou, na verdade, a vontade, né? A vontade. E combinou com ali o fato de eu, como eu já adiantei, eu sou um advogado ali que não atuo propriamente ali em processo, enfim, eu já eu levantei esse meu lado e mais gestor ali, digamos ali um pouco, me antecipei um pouco ao mercado, tá? Antes não tinha tantos advogados que tinham essa visão aí de gestor, enfim, eu em vez, por exemplo, de fazer uma especialização comum no direito, eu fiz um MBA lá atrás, em 2013, tá? Então, já tinha essa visão. E os meus colegas em volta ali, eles gostavam ali da minha estrutura, que eu estava fazendo, queriam entender, enfim. E eu vi, cara, que eles tinham vontade ali de ter um pouco ali do que a gente tinha, tá? Entendi. E como que a gente entrou ali, primeiro, nosso primeiro projeto, nosso primeiro cliente foi um colega próximo meu, enfim, que estava vendo funcionar ali, enfim, a gente acabou implementando, lá a gente ainda não era parceiro oficial Bitrix, acabou fazendo implementação para ele na época e transcorreu assim natural, né? Os clientes foram buscando a gente, enfim, a partir da influência que eu exercia. Legal. Esse primeiro cliente foi o que você mencionou no evento que a gente teve ontem,
da taxa de conversão que você falou? Não, aquele cliente da taxa de conversão foi o projeto do Antônio Galvão, o projeto premiado. O projeto premiado, Legal. A gente vai chegar nesse ponto, que é muito, muito interessante. Eu queria voltar um pouco atrás, né, também falar para o pessoal lá de casa, o pessoal que está entrando aí, novos parceiros e tal, que eu comentei no evento ontem, a gente brincou, né, que a advocacia escalável foi de parceiro recusado a parceiro premiado, né? Eu lembro que no início vocês não foram aprovados logo de cara, né, logo na primeira tentativa, mas aí com muita insistência, muita conversa, vocês foram aprovados. E até um negócio legal de falar para o pessoal de casa, que a gente é muito flexível, né? A gente busca parceiros que têm esse drive, né, que querem crescer no ecossistema, querem entrar para agregar valor ao ecossistema como um todo. Então, quando a gente pensa, né, quando eu, por exemplo, que eu sou moderador de novos parceiros, né, então eu vi uma empresa de advocacia, o que o cara vai fazer com o Bittrex? Para quem que ele vai vender o Bittrex? E aí a gente se encontrou, me falaram mais sobre a ideia e tem tudo a ver e o sucesso de vocês prova isso, né? Então eu queria que vocês explicassem para os parceiros novos também como que é trabalhar em uma parte extremamente nichada, né? Vocês trabalham só com advogados, né? Só com escritórios. Então, qual que é o produto que vocês oferecem e como que vocês aproveitam, né, o fato de ser basicamente, digamos, um monopólio no ecossistema do Bittrex, né? Porque não tem outra empresa de advocacia do tamanho de vocês. Na verdade, nem tem, eu acho, outro parceiro focado em advocacia. A gente ainda não reconheceu, ainda se tem, a gente ainda não achou. Então, como que funciona isso aí para vocês? Bom, tem dois viés aqui, tá? Do ponto de vista ali de marketing, a gente entende ali que um posicionamento ali nichado acaba ali facilitando bastante a comunicação, enfim, o teu lugar no mercado ali fica mais claro, tá? Perfeito. E operacionalmente ali a gente viu ali que conseguiria ali de alguma maneira entregar ali com mais velocidade, mais qualidade, tudo isso aí, porque a atividade ali dentro dos escritórios, o nosso foco são escritórios digitais, tá? E que trabalham com demandas ali que a gente chama de teses, assim, que são demandas repetitivas, que daí a gente consegue trabalhar ali com as automações. Então a gente viu a possibilidade de trabalhar ali com fluxo ali como se fossem templates, entendeu? Que a gente aplicava, ajustava ali para os escritórios. Até hoje a gente trabalha nesse modelo, tá? E de certa maneira conseguir fazer uma implementação, digamos ali não tão impactante dentro da operação dos escritórios, tá? E eu quando implementei assim, eu vi ali que a nossa comunicação ali com o implementador, que era um implementador mais generalista, foi difícil, enfim, até a gente conseguir ele identificar, enfim, não foi tão tranquilo assim, e hoje a gente consegue proporcionar aí uma implementação, até ter uma previsibilidade assim de prazo, enfim, preço fechado, a gente consegue trabalhar com preço fechado, tudo isso daí que acaba sendo um diferencial. Legal. Queria perguntar para o Matheus também, você que é o especialista Bittrex aí, né, da operação, qual é o diferencial da advocacia escalável? Óbvio que você pode abrir até onde você pode, né, para não entregar o ouro aqui pro pessoal, mas também esse conteúdo é mais para parceiro. Então, pensando aí no que você tem de diferencial na advocacia escalável, né, como que o Bittrex ajuda empresas, né, e escritórios de advocacia especificamente? Perfeito, vamos lá. Bom, o que a gente faz que é o nosso know-how e o que mais agrega valor para os escritórios no geral? A gente entende muito de advocacia, então, como eu falei, eu iniciei como estagiário, passei por quase todos os setores do escritório do Júlio. Então, hoje, quando você contrata um parceiro generalista, o advogado vai chegar falando os termos técnicos do direito. Exemplo, eu quero aqui uma automação de réplica, né? Que é basicamente um documento. Só que é muito difícil para quem não conhece ou quem não tem nenhum conhecimento sobre isso entender de fato o que ele quer para conseguir entregar algo que realmente resolva os problemas que ele tem. Eu, por exemplo, já não sei o que é isso. Então, é exatamente isso. Acho que esse é o nosso maior diferencial. O cara não precisa nos ensinar sobre o direito. Né? A gente entende e compreende o que ele precisa. Então, acho que esse é um dos maiores diferenciais que a gente tem hoje e consegue fornecer para os nossos clientes e, com certeza, isso acelera muito a implementação dos projetos. Mas até eu quero complementar aqui um outro diferencial. A gente, na verdade, faz uma implementação que eu chamo consultiva até, porque muitas vezes a gente consegue ali ajudar o escritório a definir os seus processos, tá? Com base na nossa experiência, a gente consegue entender ele, o que funciona melhor, enfim, a gente não depende exclusivamente dele falar o que ele quer, a gente propõe.
Entendeu? E isso é uma coisa que eles compram bastante de nós. Eu concordo plenamente, até porque vocês, tendo conhecimento da área de advocacia e também do Bittrex, às vezes o cliente não sabe do que ele precisa, né? Exato. E você tendo essa visão mais de cima, você consegue pontuar para eles como que o Bittrex e esse template, esse modelo, essa operação que vocês criaram para esse nicho pode ajudar eles, né? Eu queria perguntar, dentro do Bittrex, quais são os módulos mais usados aí por eles, né? Onde que o pessoal mais se identifica nesse template aí de vocês, né? Quais são os pontos mais importantes aí? Perfeito. O ponto mais importante, que é o que os escritórios têm mais dificuldade hoje, por quê? No geral, no direito, existem muitos softwares que os escritórios têm. Só que eles são focados para a atividade principal do advogado, que é gerir o processo jurídico. E não, especificadamente, outras atividades. Não que ele não realize isso, mas os softwares de mercado entregam isso para ele e o que geralmente os escritórios têm. E a maior necessidade, inclusive, dos escritórios quando eles chegam até nós, é exatamente a questão de relacionamento. Porque é ali onde estão os problemas, é ali onde vêm as reclamações, os clientes insatisfeitos, e no final isso acaba repercutindo na visibilidade do escritório, né? De forma negativa, porque muitas vezes é um cliente insatisfeito por não ter conseguido contato com o escritório. Então, hoje o principal módulo que os nossos clientes usam é exatamente o CRM, onde eles podem fazer a gestão desse relacionamento com o cliente. Legal. Até eu quero complementar aqui. Dentro do contexto da advocacia, a maioria desses softwares jurídicos, eles nasceram até numa época que o processo era de papel, tá? Então não estava tão digitalizado assim das coisas. Enfim, a principal preocupação do advogado realmente era cuidar, porque a gente tem algo lá que a gente chama de prazo, né? Eu tenho que cumprir lá o que o juiz determina dentro de um prazo, cuidar para não perder isso, porque perder isso daí é inadmissível, né? E os softwares focaram muito nisso daí. E o que aconteceu? Essa digitalização das relações, né? Ela começou e os softwares acabaram ficando para trás em relação ali a essa digitalização das relações. Pense que há 10 anos atrás era praticamente impossível você fechar um contrato com seu cliente, por exemplo, por videoconferência ou pelo WhatsApp, tá? Era sempre apertada de mão, enfim, um na frente do outro. E as relações, então, elas eram relações assim mais analógicas. Mas o que aconteceu, né? Veio um boom ali de digitalização, o cliente tem tempo inteiro no WhatsApp, até tem uma provocação que eu faço, eu não tenho conhecimento, por exemplo, de um software jurídico tradicional aí de mercado, que a gente chama, que tem uma integração ali com o WhatsApp, tá? Sendo que hoje uma boa parte do tempo do advogado, tá? Principalmente agora, com inteligência artificial, tudo isso daí, ele gasta no relacionamento e não propriamente na produção lá dos documentos, que era a preocupação antiga ali no mundo mais analógico. Perfeito, perfeito. É muito interessante realmente esse ponto, porque a área da advocacia é uma área até muito desconhecida por mim, então eu imagino que são vários procedimentos, processos diferentes, né? E bem meticulosos também, né? Vocês realizam, já fizeram, tem alguma integração também com outros sistemas de advocacia, algum outro software? Ou como que o Bittrex ele é flexível para a área de advocacia também em relação a integrações? Bom, vamos lá. Inclusive, esse é um ponto que foi decisivo para quando a gente tomou a decisão de contratar o Bittrex dentro do escritório do Júlio. Legal. Por quê? Porque o software jurídico que a gente utilizava lá não permitia integrações, o que era um ponto e um gap que a gente sempre buscou resolver. Então, a possibilidade que o Bittrex tem de integrar a outras ferramentas, seja elas quais forem, tendo API ou webhooks, enfim, né? Não entrando tanto nesse ponto técnico, mas o grande ponto principal é a possibilidade de integração. Então, hoje, o que a gente vem trabalhando para desenvolver é trazer para uma ferramenta que faz muito bem o relacionamento com o cliente, que é a maior necessidade hoje dos nossos escritórios, dos nossos clientes, e também a parte de gestão jurídica. Por quê? Porque isso mitiga custo, né? E também a gente consegue oferecer ali para os clientes, no geral, uma solução muito boa. Hoje, o principal ponto, né, como o Júlio falou, é a questão do gerenciamento do prazo, né, que é essa ação que o juiz encaminha pelos sites da Justiça do Brasil para os advogados. O que a gente faz? Trazer essa informação que está lá no site da Justiça para dentro do Bittrex. Que legal. E assim, ele já pode automaticamente comunicar o seu cliente, informar o advogado sobre o que ele precisa fazer dentro daquele processo e, inclusive, a gente tem agora uma IA que consegue traduzir isso para o advogado.
Ou seja, se o escritório demandava lá de 5, 10 advogados para fazer isso, eles vão conseguir reduzir a carga porque ele consegue colocar ali uma pessoa com um nível técnico muito menor. Porque legal. a IA mesmo já vai conseguir trazer para ele tudo que ele precisa fazer ali com aquela ação. Perfeito. É um negócio revolucionário, né? Essa integração é a cereja do bolo, né? Porque, cereja enfim, do a gente bolo. está Imagino. tirando da jogada aí o software jurídico, entendeu? Então, nisso daí a gente consegue tirar aí da jogada do software jurídico, o advogado ali consegue centralizar ali quase todas as necessidades dele, né? Exceto o financeiro, dentro do Bitrix 24. Aí até sobre integração, né? É trivial, mas ali a gente faz a assinatura digital também integrada, né? Isso eu imagino que é um dos tops também, né? Enfim, Exato. né? E hoje o nosso ICP, o nosso cliente ali, né? É uma advocacia digital, então para eles é bem relevante isso. A gente já fez integração com aqueles sistemas de enriquecimento de dados, né? Então, a partir ali de um dado do cliente, você consegue extrair outros dados ali, trabalhar de uma prospecção, enfim. O que mais tem integração ali? Até vou complementar, hoje o Bitrix não oferece realmente uma solução financeira dentro do seu software. E até acho que foi um ponto que a gente já discutiu e entendemos também que, no caso, é muito diferente as legislações de cada país, então é Sim. muito difícil realmente você criar uma solução que sirva para todas as pessoas. Com certeza. Então, hoje o que a gente busca fazer é realmente integrar outras soluções. Então, já integrou ferramentas de emissão de nota fiscal, ferramentas de emissão de link de pagamento, controle financeiro, né? Legal. Então, a Granatum, Asas, entre outras ferramentas, né? Então, a gente sempre busca entender também o que o cliente utiliza, né? Porque se ele já utiliza, já está resolvendo problemas para ele dentro da operação e como a gente consegue unir o Bitrix para resolver ainda mais. Perfeito. Não, e acho que esse é o ponto mais importante, né? Que a ideia do Bitrix, né? O Bitrix nasceu para ser uma ferramenta unificada e ter tudo centralizado lá, né? Então, como você comentou, por mais que para uma coisa específica ou outra tenha algum gap aí, nós temos uma comunidade de parceiros, primeiramente, muito unida, né? Que se ajuda pra caramba, são super grandes conhecedores técnicos do Bitrix, desenvolvem integrações, aplicativos. Então, hoje, eu vejo, por exemplo, que o Bitrix, quase que em relação à integração e a módulos, né, a funções, quase que não falta nada. Porque se não tiver lá, dá para dar um jeito, né? Isso é o que é o importante. Você comentou, né, da integração. Meu, ter uma API aberta, ter a possibilidade de trazer outras funções para o sistema, muda totalmente o jogo, né? Exato. Então, Exatamente. Perfeito. E acho que esse é um dos pontos assim que também chama muita atenção do nosso cliente. Por quê? Porque a maioria desses escritórios, eles têm ferramentas. Ele já tem um Imagino. software jurídico, ele já tem uma solução financeira, ele já tem uma solução muitas vezes de WhatsApp para atendimento, ele já tem um CRM, mas são várias ferramentas separadas. Então, pô, um funcionário lá tem 5, 10 logins. Para gerenciar isso Fora o é retrabalho, muito difícil. né? Fora o retrabalho, Sim. pegar informações de Por uma exemplo, contato de ferramenta cliente, manual, passar para outro lugar. Não, então, ainda essa- mais como advogado, eu imagino, né? O cara, ele tem 20 mil conversas no WhatsApp, mais planilha, aí faz reunião no Zoom, depois faz não sei o Isso. que, não sei aonde, e por aí vai, né? Exatamente. E o grande, né, potencial da ferramenta é exatamente esse de integrações. Eu até falei aqui sobre o CRM, mas nossos clientes, no geral, quando eles entendem o poder da ferramenta, eles acabam expandindo. Então, eles começam a utilizar módulos de gestão de projetos, gestão de setores, né, entendendo que o setor, no final, ele precisa ter um grupo de trabalho para gerenciar suas tarefas. Perfeito. E entre outras funções no geral, né? Hoje o Bitrix tem 35 funções, a gente chega, inclusive, apresentando isso para o cliente, mas falando, cara, o principal aqui é o teu relacionamento e você entendendo como funciona isso aqui muito bem, você vai poder utilizar as outras 34 ferramentas como você preferir para gerar valor na tua empresa. Perfeito, perfeito, muito bom. Voltando um pouco para a história aí da parceria, então vocês entraram no programa há menos de 2 anos, né? Eu lembro que eu conversei muito com o Matheus no começo, a gente teve sempre um contato muito próximo, né, Matheus? Sim. E eu percebi que nos últimos 6 meses, no último ano, digamos assim, vocês tiveram um boom muito grande, né? Então, estavam lá no bronze, subiram para o silver, subiram para o gold, foram premiados. Então, eu queria falar sobre essa trajetória como parceiro. Como que foi o procedimento primeiro, de reconhecimento de marca, digamos assim, né? Que vocês estão no mercado aí como uma empresa de tecnologia para advogados, né? Questão de busca de novos clientes, enfim, esse crescimento, como se deu? Como que vocês alcançaram aí o sucesso, digamos assim? Bom,
Primeiro, a gente tem um objetivo macro aqui, que é ser o líder ali dentro da implementação da advocacia em relação ao Bitrix 24, tá? A advocacia escalável, na verdade, a gente hoje utiliza o Bitrix aqui como uma base tecnológica, né? Mas o nosso core mesmo é potencializar, ganhar eficiência na atividade do advogado, né? A gente entende que o Bitrix ali é uma ferramenta excelente para essa base, pelo fato de permitir essas integrações, customizações, enfim. Partindo dessa premissa de que a gente quer ser ali o primeiro a ser lembrado ali quando se falar em implementação de Bitrix, a gente cuida ali para que os nossos clientes ali realmente se surpreendam na entrega, assim, a gente faz o possível para que eles não tenham uma experiência ali dolorosa ali na nossa entrega, tá? E o movimento que está acontecendo, que é um movimento natural, de indicação mesmo, os clientes ficam satisfeitos, estão indicando. Isso que eu ia perguntar. A gente hoje tem o orgulho de dizer, inclusive, que o nosso NPS ali é 100%, tá? Então, todos os nossos clientes ali indicam o nosso serviço, enfim, eles mesmos se oferecem ali para indicar, assim, por espontaneidade. Que legal. E os clientes que vocês têm hoje na carteira, eles são todos de tráfego orgânico, assim, tudo natural? Vocês têm alguma outra fonte aí de leads? Ou como vocês chegaram nesses clientes de hoje? Então, é bem isso que eu te falei. Todos tráfego orgânico, assim, né? Digamos assim, indicação. Começou ali na minha rede de contatos. Aí o pessoal foi entendendo melhor o funcionamento, o que ela resolve. E até hoje ali o nosso principal canal ainda é a indicação. Tá? Que legal. E vocês estão com quantos clientes hoje de Bitrix? 26 clientes. 26 clientes, legal. Isso, clientes legal. ativos de fato. Até voltando um pouquinho, eu acho que essa foi uma construção, né, no final. A gente também, quando iniciamos, a gente não entendia muito bem o nosso produto, né? Então, a gente teve que construir tudo isso. Então, encaixotar tudo realmente como produtos, né? Hoje, a gente tem os nossos templates que a gente implementa para os clientes e adapta conforme a realidade deles também. Então, esse ponto é bem relevante. Mas a gente, no começo, era tudo muito improviso. A gente entendia, né, e foi modelando o nosso produto. Consecutivamente, isso eu acho que também agregou muito valor para que a gente conseguisse ter mais indicações, né? Porque daí nosso produto ficou melhor, resolvia mais dores e isso é um ponto muito legal, né? A gente se esforça muito também, muitas vezes, para entregar mais do que o cliente contratou, porque a gente realmente está comprometido em resolver os problemas dele. Legal. Então, essa é uma premissa nossa. E como que está estruturado a equipe da Advocacia Escalável hoje? Então, que trabalha diretamente com o Bitrix? É só vocês dois ou tem mais alguém aí envolvido? Tem mais pessoas envolvidas, sim. Hoje temos o Júlio como CEO, eu como COO. Temos também closer, né? Um closer que auxilia o Júlio a fazer os fechamentos, né? Então, ele faz todas as reuniões, enfim, prospecção de clientes. A gente também tem uma equipe de RH, né? Então, uma pessoa responsável por cuidar do nosso time. Uma pessoa de marketing também para fomentar, enfim, compartilhar o que a gente faz de bom. E o principal, né? A equipe de desenvolvimento. Então, hoje, nossa equipe de desenvolvimento, temos aproximadamente 4 pessoas. Isso tudo pessoas. voltado ao Bitrix, a operação com o Bitrix. Exato. A Legal, operação então de implementação. uma boa equipe já, né? Bem estruturada. E pensando que onde vocês chegaram aqui agora é só o começo, né? Visando crescimento. Exatamente. Visando crescimento. Perfeito. E o que vocês acham que é o mínimo que um parceiro deve ter para começar a trabalhar com o Bitrix? Então, quando vocês começaram com o Bitrix, qual era a estrutura mínima que vocês tinham? Ou já tinha tudo isso já logo de cara? Não. Imagina. Pode falar. No mínimo, ele tem que entender de Bitrix. Tem que ter o Matheus entender Bitrix, com né? força. Sim, Entender tem que com entender força. muito bem. As demandas são complexas, os clientes ali, eles... enfim, como o sistema permite essa customização, né? E é justamente a chave ali da escolha, então eles apresentam demandas diversas aí. O cara tem que dominar o Bitrix, ali, na minha opinião, né? Então, acho que um dos pontos ali de sucesso do nosso negócio é realmente ali a capacidade técnica do Matheus ali. Isso aqui eu sei que é decisivo. E no começo, você que fazia todas as implementações, a demonstração para clientes, era tudo passava por você? Sim, mas o Júlio, na verdade, fazia toda essa parte de fechar os contratos, enfim, prospectar os leads, conversar com as pessoas até que elas, de fato, se sentissem interessadas e aptas a comprar. Dentro do processo comercial, a gente faz a demonstração, na verdade, dentro do processo comercial ali no nosso... Entendi. Isso. Aí, a partir desse momento... fechando o contrato, ele chega para nós. E aí a gente começa, de fato, a entender
ainda mais do que o Júlio ele já passou para ele levantou de diagnóstico do que ele precisa na operação, ir mais a fundo mesmo nos detalhes para entender qual que é os principais problemas dele, o que hoje ele entende como o resultado desse projeto seja positivo, né? Então, sucesso, o que para ele é sucesso, né? Quando a gente chegar no final. Então, a gente entra muito a fundo para entender a operação de fato e realmente gerar valor, que é o nosso principal objetivo. E pensando nisso, né, que você, como resultado desse trabalho, né, muito bem construído, muito bem estruturado, que vocês foram premiados, né, como parceiros. Foi nessa última premiação de agora, né? Isso. É engraçado, que eu apresento o negócio, eu nunca lembro das nomeações, de quando foi, são muitos parceiros, né? Então eu queria que vocês me contassem. Primeira pergunta é como que vocês receberam essa notícia? Vocês esperavam? Vocês estavam lá assistindo a premiação, já sabendo que assim, uma expectativa boa? Ou como que foi assim, os bastidores, né, da premiação? Então, na verdade, eu levantei os cases dos nossos clientes, né, para cadastrar no Partner AdWords. E, basicamente, até sem muita expectativa, né? Até porque tinham vários parceiros que se cadastraram também, bastante. Né? Então, eu levantei todo o trabalho que a gente tinha feito e mandei, né? Enfim, vamos ver o que vai dar. E, na verdade, eu não consegui acompanhar a premiação ao vivo. Você nem viu ao vivo. Isso. E daí, bom, no dia seguinte, cara, vou ver, né? Vamos ver, vai que teve algum resultado legal e vou também prestigiar, né? Os nossos parceiros, enfim, as pessoas que também trabalham com a gente, né? Como a CRM Think, enfim. Então, fui acompanhar ali e fui até pego de surpresa. Quando eu vi lá, fiquei muito feliz. A gente foi premiado em 3º lugar como The Best Implementation Bittrex, né? O melhor implementador Bittrex. E, inclusive, no case do cliente que estava ontem com a gente no evento, né? Um cliente super interessante, Antônio Galvão, para quem tiver interesse em pesquisar e saber um pouco sobre ele, vai ver que é um escritório de advocacia bem consolidado no direito bancário e que a gente conseguiu fazer um excelente trabalho resolvendo pontos cruciais que traziam dificuldades para ele, né? Perfeito. Então, e quais são esses pontos exatamente? Perfeito. Me fala mais sobre esse projeto, o que diferenciou ele para ganhar a premiação. Vamos lá. Esse cliente em específico, até foi um fator de venda que a gente utilizou com ele. Ele tinha uma taxa de conversão de X. Essa que o Júlio me contou, né? Exatamente. E a gente chegou para fechar o contrato, enfim, ele namorou muito a solução, fizemos demonstrações para ele e chegou um momento que a gente perguntou, né? E aí, qual vai que é ou o não ponto? vai? O que de fato a gente precisa para fechar com você e seguir essa trajetória? E o Bittrex o Júlio até provocou ele. Poxa, se a gente dobrar essa taxa de conversão, o investimento já não se pagaria? E, ele, cara, pagaria. E fechou com a gente. E a gente conseguiu superar essa expectativa. Então, a gente tinha uma taxa de conversão de 4% e conseguiu, daí, no último mês de projeto, né, que a gente apurou, chegar em 9%. Caramba, foi um resultado excelente, exato. assim. Isso na parte comercial, mas enfim, dentro do projeto dele também, a gente implementou um atendimento automatizado de clientes. Então, na advocacia, os clientes eles pedem bastante ali andamento do processo, tá? Como se fosse suporte, eles ficam pedindo andamento do processo. E a gente montou um sistema em que o cliente recebe lá uma resposta automatizada, tá? E no caso dele, 40% dos atendimentos dele ele realiza hoje por essa automação. Caramba, tá? Então, que legal. O cliente fica satisfeito, enfim, a gente pergunta ali, né, também depois da automação, se ele compreendeu, enfim, a gente consegue averiguar ali. E hoje ele está realizando 40% já disso daí para automação. Um cenário que ele tinha quando ele nos procurou, justamente, era um problema de passar andamento processual. Os clientes já estavam ficando ali bravos ali com ele, enfim, ele estava preocupado ali com aquela situação, tá? Isso daí era um ponto bem relevante para ele, além da questão comercial, a organização do atendimento dele, porque ele trabalha em massa, né? Então, volume, muito cliente, preocupava ele bastante, enfim, e inclusive o projeto dele, salvo engano, começou justamente ali pela parte do suporte, né? Pós-venda, e depois foi para o CRM, né? Na verdade, foi o caminho inverso que a gente fez ali, dada a necessidade que ele tinha. Exatamente. Inclusive, geralmente a gente faz ao contrário, né? A gente começa sempre pelo processo de vendas e depois parte para o operacional. Nesse caso em específico do Antônio, a gente acabou fazendo o inverso por essa necessidade dele em específico. E, bom, a gente conseguiu construir um excelente trabalho, né? Hoje, basicamente, são 500 pessoas que chamam para receber um atendimento.
200 pessoas, basicamente mês, conseguem receber esse atendimento automático, que tirou uma grande carga da equipe dele. E além disso, a gente conseguiu avançar ali em diversos pontos da sua jornada, né? Além do andamento processual, que era uma das principais gargalos que ele tinha, ele até compartilhou ontem sobre os documentos, né? E a jornada processual, de fato. Porque ali tem um ponto muito decisivo, que se você não mantém o seu cliente informado, isso cria uma necessidade dele de te procurar. Então, a gente trabalhou em duas frentes para resolver essa questão do atendimento. Tanto a questão do atendimento automatizado receptivo, quando o teu cliente chega até você, mas também uma ideia ativa, de que conforme o andamento do processo evolui, né? Então, sai uma audiência, sai uma sentença, conforme o advogado recebe a intimação que veio lá da justiça para o Bitrix dele, ele recebe, eu preciso fazer X ação. Com base nessa ação que ele faz, que é mover o card, automaticamente dispara uma comunicação para o cliente e também elabora documentos, né? Que é o que o advogado faz no geral. Então, isso conseguiu reduzir aí, por exemplo, tempo, né, de produção de documentos, por exemplo, de meia hora para 2 minutos. Ele unificou ali uma ação operacional que ele precisa realizar com a comunicação do cliente. Até um ponto relevante precisa ser colocado, ele tinha um cenário também de inadimplência, assim, alto ali pro momento ali que ele iniciou com a gente, tá? Enfim, não vou abrir a taxa dele, mas ele reconhece que o fato de ele atender melhor o cliente dele, conseguir atender melhor, reduziu significativamente a inadimplência que ele tinha. Que legal. O cliente às vezes não pagava porque não estava se sentindo bem atendido, tá? Ali virou o jogo, começou a ser bem atendido ali na visão do cliente e começaram a pagar ali, reduziu drasticamente ali a inadimplência dele, tá? Em termos de redução, acho que foi superior a 40% ali. Superior a 40%. Hoje ele é um cara, entendeu, que ele já está bem ligado ali com dados, tudo isso daí, então, às vezes que ele teve a oportunidade ali de compartilhar com a gente ali a experiência que ele está tendo, normalmente ele vem trazendo dados, já bem interessante a visão dele, já amadureceu muito. Perfeito. É muito interessante, um case bem legal mesmo, né? Por isso que foi premiado até. E parabéns aí pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Uma outra pergunta, queria voltar para o dia de ontem, né? Para quem não sabe, ontem, dia 28, né? Ontem foi dia 28 de maio, estivemos em Curitiba, né? No Aldeia Coworking, para fazer um evento, um meetup de parceiros. Uma realização da Advocacia Escalável junto com a CRM Think. Vieram vários parceiros, clientes, entusiastas do Bitrix, possíveis parceiros, pessoas que só queriam entender como funciona esse ecossistema e tal. Queria que vocês falassem para a gente como que foi o evento para vocês, né? Como foi desde o início. Como surgiu a ideia do evento em Curitiba, como foi a organização, quais eram as expectativas e quais foram as conclusões gerais aí depois da noite de ontem. É até interessante, porque o Romualdo, uns 3 anos atrás, na verdade, ele parece que já tinha feito um evento aqui, né? E ele estava planejando fazer outro e ele convidou a gente para falar como escritório, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. O Romualdo, inclusive, era o parceiro que atendia vocês? Ele atendeu a gente algumas demandas, tá? Mas isso. teve outro implementador que foi que iniciou com a gente. Perfeito. Mas ele entendi. atendeu algumas demandas sim, tá? Legal. E ele convidou a gente para falar ali sobre isso daí, mas acabou não sendo realizado esse evento, né? Isso. E depois que a gente virou parceiro, enfim, a gente tinha já essa vontade, enfim, sempre conversava com o Romualdo sobre isso daí. E a hora que pintou a oportunidade foi meio que em cima da hora, inclusive, né? Tal Isso. dia vai dar. O João vai estar aqui, tudo vamos fazer. Foi bem em cima da hora enfim, mesmo. a gente correu para resolver tudo que tinha que ser resolvido, enfim, fez ali uma força-tarefa para que as coisas dessem certo. E da perspectiva ali do resultado do evento, ali, cara, eu me surpreendi positivamente, tá? Dentro do ecossistema ali, parceiros procuraram a gente já para fazer parceria na implementação e dentro do nosso nicho, né? Eles viram ali a capacidade que a gente tem hoje em relação a isso e procuraram a gente, conseguir, além das parcerias, conseguir levar ali leads também, que acompanharam também. Eu vi que eles tive a oportunidade de conversar com eles lá na hora também. Eles ficaram super empolgados com a solução. Assim, eles não tinham noção ali, apesar de já ter feito demo, tudo isso daí, mas ali conseguiu ainda se aprofundar um pouco mais na solução, eles entendendo aquele ambiente. E outro ponto relevante que até eu comentei hoje é um símbolo, né? A gente fazer esse evento junto ali com certeza. Com um dos maiores implementadores aqui no Brasil. Enfim, a gente sabe que a gente está junto, entendeu? Que a gente está no caminho certo, enfim, e está
consolidando a nossa marca aí, essa presença. Eu falei aquele nosso objetivo macro aí de ser o número 1 em implementação do escritório de advocacia. Perfeito, excelente. Foi um evento muito bacana mesmo. Eu achei muito legal essa integração que teve entre parceiros, clientes, todo mundo que estava lá, né? Então, até no início, a gente teve um bom tempo para fazer networking. E eu achei legal que parceiros vieram assim, alguns vieram até sozinhos, né? Mas estavam lá no meio da galera conversando, fazendo novos contatos. Até novas possibilidades de novos parceiros, né, que foram lá para conhecer, também me chamaram. Então, acho que em relação ao contato foi bem legal, assim. E também a apresentação que teve, inclusive do Antônio, né, do case, né? De levar ele, né? Sim, cara, um cara super assim, incrível, falou bastante lá sobre como revolucionou, né, essa operação dele. Então, foi realmente bem produtivo, né? E você comentou aí ponto muito interessante em relação a querer se tornar, né, a referência aí no Brasil, no mundo talvez, na área de advocacia, né? Bitrix 24 para advogados. Onde vocês trabalham, já fizeram, podem fazer, né, estão abertos a fazer parcerias com parceiros, igual você comentou, né, que buscam, por exemplo, um parceiro que não trabalha exatamente com advogados, vê um cliente advogado lá para ele. Vocês fazem algum tipo de parceria com esse parceiro para implementar, enfim, como que vocês se posicionam em relação a essa questão? Até eu tenho que voltar aqui, né? O nosso canal hoje de aquisição do cliente é um canal orgânico, né? Indicação, basicamente. E a gente está com um plano aqui realmente de fazer um plano, fazer ele um plano de parceria estruturado para os parceiros, tá? Até porque a gente entende que o cliente dele vai ficar mais satisfeito com uma implementação nossa, devido ali à profundidade que a gente tem em relação ao assunto, tá? E é o nosso segundo canal, na nossa visão aqui de aquisição do cliente, é o nosso segundo canal, vai ser parcerias aqui com os parceiros Bitrix, com os outros implementadores, tá? Esse é o segundo canal. A gente quer montar um plano bem estruturado, mas que fique bom para todo mundo. Perfeito. E hoje, vocês já fizeram alguma parceria desse tipo ou ainda não? Com clientes, formalmente, né? não fez. Fizemos também informalmente. Formalmente ainda não fez. A gente já recebeu indicação, assim. De parceiro? Já recebeu indicação de parceiro, tá? Enfim, mas a gente ainda não chegou a formalizar no ponto que a gente quer, tá? Mas ele tá no forno, ele vai sair já, Sim. entendeu? Ontem, a partir daquela abordagem que os próprios parceiros vieram me procurar, né? Eu não fui, eles viram ali que realmente a gente tem a capacidade, né, de resolver, enfim, e agora aí está tudo encaminhado e para breve a gente ter algo estruturado e lançar aí. Perfeito. Eu sou super a favor dessa ideia, acho bem legal, inclusive acho que vai agregar muito, né, para a rede de parceiros. E algo que eu queria comentar também, vocês sentiram isso ontem mais do que nunca, é a conexão que os parceiros têm com os outros, né? Então, o ponto que eu mais gosto da nossa rede é que eles não se veem como competidores, mas como parceiros de verdade, né? Então não tem só por acaso, né? Então acontece muito de chegar um cliente para um parceiro específico e ele fala, poxa, esse cliente não é o perfil de cliente que eu atendo, mas tem esse cara aqui, ó, que vai fazer um trabalho excelente, vai te atender muito melhor do que eu. Ali dentro do ecossistema. Exatamente. Essa visão aí. Exatamente. É a maturidade. E nesse tempo de ecossistema que vocês estão, vocês já conseguiram se conectar bem com outros parceiros? Como vocês veem essa comunidade aí que foi nova para vocês ao entrar? Como que vocês veem esse trabalho aí dos parceiros hoje? Bom, pelo início, né, quando a gente iniciou lá com o Júlio, a gente teve esse primeiro contato com um parceiro, né, que fez aí toda a implementação inicial que a gente teve dentro do escritório do Júlio. Então, no final, a gente entende que os parceiros, na verdade, são empresas que podem agregar valor no que a gente está fazendo também. Então, essa correlação, né, que a gente tem com alguns parceiros, mais fortes do que com outros também, tem agregado muito valor também para o nosso negócio, né? A gente entende que, no final, não somos competidores. Somos pessoas que estão unidas para fazer algo maior, né? Para realmente erguer o nome do Bitrix e, consecutivamente, agregar valor para os clientes no geral, né? É uma parceria no sentido amplo, inclusive eu, particularmente, eu troco bastante ideias sobre precificação, sobre questões aí mais burocráticas que envolvem, sobre os colaboradores, enfim, aí eu encontro ali bastante abertura ali com a conversa, acho bem interessante. Eu também sou super transparente, enfim, eu faço questão de abrir o jogo porque eu sei que retorna. Legal. Inclusive no nosso grupo de parceiros, no portal do parceiro, né, todo dia o pessoal conversando pra caramba lá, trocando ideias e tal.
Então, eu gosto muito disso e gosto que vocês também participam com essa visão na rede, né? Então, tenho muito a agradecer vocês aí que agregam bastante valor. Pessoal, acho que estamos chegando aqui ao final desse episódio. Eu tenho uma pergunta que eu sempre pego o pessoal de surpresa no final. Então, pensem aí. É a seguinte: vocês, como parceiros hoje, já passaram por essa trilha aí até chegar ao gol, de conquistar os seus clientes, entender, né, como joga o jogo. Matheus e Júlio, se vocês se encontrassem com o Matheus lá do começo do Bittrex e você com o Júlio lá do começo dessa ideia de parceria, quais são as 3 dicas que vocês dariam para si mesmo aí que vai ajudar a crescer nessa operação? Quem quer começar? Pode começar por você, Júlio. Tem 3 para nós dois ou cada um tem que ter 3? Eu vou ser legal hoje. Vou fazer 3 para vocês dois. Então, alguém pensa em 2 e alguém complementa com uma. Tá, beleza. Tem uma que está aqui na ponta da minha língua e justamente eu estou passando agora por esse desafio, é pensar bastante na estruturação de suporte. Tá? Um suporte bem estruturado, dica... entender como fazer o suporte, entendeu? Com entregáveis claro. Tá? Perfeito. Dica boa. O pessoal de casa, fica esperto nesse cara aqui, que essa dica é excelente. Suporte, cara, às vezes as pessoas não entendem o que o suporte representa, mas para mim, numa operação mínima de parceiro, para o cara entrar, tem que ter alguém no suporte para dar essa atenção, ter esse relacionamento com o cliente, né? Porque sem isso, excelente dica. Outro ponto aqui também que eu considero hoje está cada vez mais claro para nós a importância é um onboarding do cliente também bem estruturado, bem alinhado, de preferência gravado, inclusive passando por pontos ali sensíveis, entendeu? Reforçando ali, enfim, para delimitar bem ali o projeto, enfim, não ter surpresa ali no meio da relação. Perfeito, muito bom. E Matheus, para finalizar? Bom, eu acho que eu daria o conselho de produtização, de fato, né? Foi um ponto que a gente evoluiu muito, mas talvez se tivesse evoluído antes, a gente conseguiria ter atingido até outros patamares. Então, acho que essa questão de produtização, você conseguir encaixar muito bem o que você faz com produtos, isso facilita a venda, a entrega. Então, acho que esse seria não deixar um serviço aberto, conseguir montar ali um entregável ali. Direcionado, né? Eu até faria um adendo só no que o Júlio falou sobre o suporte, né? Hoje, um dos principais pontos que fazem os nossos clientes indicarem o nosso serviço até de forma espontânea é exatamente o nosso suporte. Que legal. Então, eu daria esse conselho também para mim no passado de realmente focar muito nisso, porque é ali que estão a possibilidade de novos negócios, né? No final, a gente olha muito para os nossos clientes e a gente não quer que ele contrate apenas uma vez, mas a gente também não quer que ele contrate à toa. Ele tem que ter necessidades para resolver, a gente sabe que a gente resolve e ele entendendo que a gente está ali com ele para resolver aqueles problemas, realmente faz com que ele se sinta seguro e volte a nos procurar no futuro. Então, legal, perfeito. Pessoal, foi um papo muito legal mesmo. Obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço. Queria que vocês deixassem para o pessoal que está assistindo os seus contatos aí, redes sociais, como encontrar vocês, como falar com vocês. Enfim, fiquem à vontade aí para passar para eles. Bom, vamos lá. Meu Instagram, M4T3U5. _H. O cara gosta de código. Código, programador. E lá no LinkedIn daí, Matheus Henrique Mendes, pode pesquisar também pelo perfil da Advocacia Escalável, bem fácil de achar. E no Instagram também é Advocacia Escalável? Advocacia Escalável. Legal. A gente tem outro Instagram da Advocacia Escalável, mas no meu perfil do Instagram também eu compartilho bastante ali sobre gestão, tecnologia, automação para advogados. Meu perfil é Júlio Engel. Perfeito. É o meu nome mesmo, enfim. E eu procuro sempre estar compartilhando um pouco da nossa visão ali, enfim, ali, como a gente, o modo como a gente vê ali as coisas, então, ali no meu Instagram. É um perfil voltado ali mais pro advogado dono do escritório. Ah, legal, legal. No meu LinkedIn eu compartilho um pouco sobre essa questão, né, de empreendedorismo. Também sou um menino muito jovem, né, então tenho aprendido muito a questão de gestão, né? E até mesmo essa parte gerencial de uma empresa. Então, pelo meu LinkedIn, eu tenho buscado compartilhar um pouco sobre esses conteúdos. Então, se alguém tiver interesse nesse ponto, pode seguir lá e, enfim, acompanhar. Perfeito. Então, o pessoal que está ouvindo aí pode ficar à vontade para entrar em contato com vocês. Se tiver algum projeto aí de advogados também para contar com vocês aí. E, mais uma vez, agradeço. Foi um papo bem legal, bem produtivo. Uma continuação do nosso evento de ontem e espero que nos encontremos outras vezes aí para outros papos no futuro. Eu que agradeço, João. Obrigado pelo convite. Valeu, Obrigado. Gente. Pessoal, então esse foi mais um episódio do Bittrex 24 Fusion.
Acompanhe aí que a gente está cada vez mais conversando com outras pessoas interessantes, de nichos interessantes e específicos. E é isso aí. Obrigado por assistirem e até a próxima.